Olá, meus queridos, tudo bom com você? Louvado seja Deus por mais um dia na presença do Senhor. Até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado, nos guardado, nos ajudado, né? E nós somos gratos a Deus, né, por nos permitir estarmos vivos, né, estarmos bem, graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor por nos permitir mais um dia. E aí, meu povo, vocês estão felizes, animados, né? Já deram glória a Deus hoje? Já falou com seu Pai Celestial hoje? Me digam aí. Estamos meditando nos frutos, né? No fruto do Espírito Santo, aprendendo, porque aqui o intuito nosso é aprender, né? Da palavra do Senhor é sermos renovados e reavivados todos os dias com essa palavra, né? A palavra santa do Senhor. E amados, hoje nós vamos falar sobre, bondade, bondade e benignidade. Essas duas palavrinhas que caminham junto, bondade e benignidade. Você se considera uma pessoa boa? Me diga aqui nos comentários. Você se considera uma pessoa boa, benigna? Eita. Então vamos falar, né, sobre bondade, né? Como é lindo, né? A gente vê, né, pessoas bondosas, né, pessoas que generosas, né, que têm um coração bom. É bom demais, né? Quando a gente encontra esse tipo de pessoas, né? Pessoas bondosas. Mas para começar o nosso devocional hoje, meus amados, eu quero começar falando de um dos maiores exemplos, né, que temos de bondade, né? De bondade, de benignidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o maior, é o nosso maior exemplo, né? De bondade. Porque Jesus, né? Veio aqui na Terra, né? Demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores, né? Inclusive no momento de sua crucifixão, né? Quando ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles, né? Que lhes fizeram mal, né? Como está relatado lá em Lucas 23, né? Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, né? Porque não sabe o que fazem, não sabe o que dizem, né? Então, Jesus foi o maior, assim, eu acho que o maior ato de bondade foi demonstrado com amor, que foi por Jesus, né? Que foi uma bondade, né? Junto com amor. Olha, gente, a cruz, ela nos traz tantos queridos, porque olha quanto sentimento foi demonstrado naquela cruz. Jesus demonstrou amor, demonstrou bondade, benignidade, compaixão. Olha só quantos sentimentos demonstrados em um único ato, né? O ato de crucifixão, a cruz de Jesus, ela nos trouxe, né? Olha só, a cruz de Jesus é o fruto do Espírito, né? Vivenciado por Jesus. Jesus vivenciou tudo isso aqui, ó, que é o fruto do Espírito, tudo isso aqui, ó. É, o amor, né, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, tudo isso Jesus demonstrou na sua crucifixão, né, no Calvário. Jesus demonstrou, né, na prática os frutos, a ação dos frutos do Espírito, né, porque só uma pessoa amorosa e bondosa, né, carregando todos esses frutos para fazer o que Jesus fez na cruz, né? Jesus demonstrou ali na prática, né, os frutos, cumpriu, né, os frutos, né, do amor, da bondade, do domínio próprio, né,
quando ele foi ali chicoteado, foi zombado, ele conseguiu, né, ter o domínio próprio, demonstrou amor, demonstrou perdão. Gente, como é rico, né? Como é rico. Eu fico até sem palavras, assim, sabe, para falar aqui para vocês do significado da cruz de Cristo, né? A nossa mente é muito pequena e muito finita para falar de um amor tão grande, de uma graça tão grande, de uma misericórdia tão grande, porque tudo isso nós encontramos na cruz de Cristo, né? Essa graça maravilhosa, esse amor maravilhoso, essa bondade, né? E Jesus, ele com certeza foi o maior ato de bondade foi demonstrado por Jesus naquela cruz, né? Morreu por quem não merecia, né? Por pecadores, né? Ele que não tinha pecado se fez pecador, né? Por todos nós. E agir com benignidade, queridos, é o mesmo de que ter misericórdia, né? Agir com misericórdia, né? É ser bondoso para com o próximo, né? Se comportando com base na lealdade e fidelidade, né? E aqui eu queria deixar três exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram esse ato de bondade, né? E uma delas foi Boaz com Ruth, né? Nós conhecemos a história, né? Boaz usou de benignidade, de bondade para com Ruth, né? Permitindo que ela colhesse, né, ali o trigo, permitindo que os seus trabalhadores deixassem, né, espigas para que ela colhesse, né? Outro exemplo incrível de bondade é o de José com seus irmãos, né? José, ele não pagou o mal com o mal, né? Ele não tratou os irmãos segundo o que os irmãos mereciam, mas ele agiu com bondade, né? Com benignidade, né? Ele não se vingou e pelo contrário, ele cuidou, né? Ele cuidou deles, né? Cuidou deles, supriu ali a necessidade dele, né? E outro exemplo, queridos, de bondade é a compaixão de Jesus pela viúva, né? Se a gente for ver na história, na verdade, não só com essa viúva, né? Mas Jesus, ele usou de bondade para com todos aqueles que se aproximou dele, né? Todos aqueles que se aproximou de Jesus, eles receberam, né? Desse fruto demonstrado por Jesus, né? A bondade, né? Porque, queridos, onde há a bondade, há a benignidade, né? E onde há benignidade, bondade, não há espaço para maldade, nem para ódio, nem para rancor, né? Porque as ações são guiadas pelo amor, né? Que de todos os frutos, né? O maior deles é o amor, mas o amor é que guia todos esses outros, né? Então, quando entendemos que o nosso Deus é cheio dessa qualidade, aprendemos a ser benignos também, né? Com outras pessoas, seguindo o exemplo de Jesus, né? E assim, para mim, o maior exemplo de bondade, assim, de misericórdia, de compaixão que Jesus teve, foi com aquelas pessoas que estavam ali pedindo a morte dele, a crucifixão dele, né? E ele pede para que o Pai perdoe, né? Perdoe, né? Se a gente for ler aqui na palavra do Senhor, a gente vai achar inúmeros textos bíblicos, né? De pessoas, né? Tendo atos de bondade, de benignidade, mas eu quero ficar com esse ato de Jesus na cruz. Eu quero ficar com esse exemplo, né? Da bondade de Jesus para com aqueles que queriam sua morte, aqueles que queriam, né? Que crucificassem, né? E Jesus ali naquela hora de dor, de angústia, de sofrimento, né? Ele não pensou nele, pensou no seu próximo. E ele clamou ao Pai o perdão, né? Então, essa fica aqui essa meditação de hoje. Como você tem demonstrado bondade e benignidade? Como temos demonstrado essa bondade, benignidade? Será que temos andado nos passos de Jesus, do nosso Mestre? Porque quando nós andamos nos passos de Jesus, quando nós seguimos o nosso Mestre,
nós, né, fazemos aquilo que ele fez, né? Nós andamos como ele andou, nós amamos como ele amou, nós nos compadecemos das pessoas, assim como ele se compadeceu das pessoas, né? Andar nos passos de Jesus é isso. É, é fazer aquilo que Jesus fez, né? É amar como ele amou, andar como ele andou, é praticar tudo aquilo que ele praticou. E a bondade, a benignidade são uns não, é o fruto do Espírito, né? Porque como eu disse lá no começo, é um fruto, né? E esse fruto, ele vem, né? Como eu citei no exemplo, ele é como uma laranja que tem os gominhos dentro, né? Mas é um fruto só, não são 9, 8 frutos, não é um fruto só. Mas quem tem um, queridos, tem que ter todos, né? Porque é um fruto, né? Quem tem um tem que ter todos, né? Porque senão não tem como, né? Se você tem amor, que é o maior de todos eles, você também tem bondoso, porque é impossível uma pessoa amorosa não ter bondade, não ter alegria. Então, são, né? Eles estão todos intercalados. Então, eu gostaríamos que refletíssemos e meditássemos hoje neste fruto, bondade e benignidade, né? Meditarmos no exemplo de Jesus e fazermos um autoexame, consciência da nossa vida, né? Será que temos sido bondosos? É, temos usado de bondade com o nosso próximo, com os da nossa casa, né? Porque às vezes tem pessoa que é muito bondoso para os de fora, mas para os de dentro de casa não é a mesma coisa, né? E nós devemos fazer o bem a todos, né? A todos, né? Principalmente os de casa, né? Porque o Tiago fala que se a gente não cuida dos nossos de casa, a nossa religião é vã, né? Então, precisamos rever isso, né? Os nossos atos de bondade, como temos sido bondosos, como temos demonstrado essa bondade, né? No nosso dia a dia com as pessoas, né? Com as pessoas que convivem conosco, né? Nos ambientes aí de trabalho, em casa, né? Porque o nosso maior testemunho tem que ser no nosso lar, na nossa casa, né? Para quem está próximo de nós, nos acompanha. Eu vejo muitas queixas de muitas pessoas nesse sentido, né? Ó, eu quero ler aqui, ó, um versículo que fala assim, ó: sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, né? Que tá ligado à bondade de Jesus em perdoar, que foi o texto que eu falei, né, de Jesus, da de Lucas, que Jesus ali na cruz ele perdoou, né? Ele perdoou aqueles que queriam a sua morte, e em Efésios também diz que nós devemos ser, né, de uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus, né? Então, que esse perdão que esse amor, essa bondade, essa longanimidade, elas possam ser vistos no nosso dia a dia, que as pessoas possam ver esses frutos refletidos em nós, nas nossas ações, nos nossos dia a dia, tá? E que possamos refletir hoje, né? Em como temos sido bondosos, né? E lembrando, queridos, se nós somos bondosos só com os de fora, mas não somos com os de dentro de casa com os nossos, a nossa religião é vã. Primeiro os nossos, né? Todos precisam ser alcançados por essa bondade, mas primeiro os nossos, tá bom? Então vamos refletir hoje, tá? Na bondade e benignidade. Sejamos mais bondosos, que sejamos mais benignos, que possamos andar nos passos do nosso Mestre Jesus, né?
fazendo aquilo que ele fez aqui, amando as pessoas e sendo bondosas com elas e benignas com elas, pacientes, para que todos para que o Espírito Santo ele gere em nós esses frutos e possamos testemunhar desse Jesus maravilhoso, tá bom? Então, essa é a nossa meditação de hoje, que você possa pensar e refletir, tá? E sejamos bondosos, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome santo, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo cuidado, obrigada pelas bênçãos, Pai. Obrigada pela tua palavra, que é santa e bendita, que nos instrui, que nos restaura, que nos liberta, Pai, de todo engano. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu santo e bom Espírito, que ele age, Senhor, através de nós, Senhor Deus, nos dando este fruto maravilhoso, Senhor Deus, da bondade, da benignidade, que possamos aprender do nosso Senhor Jesus Cristo, como ser bondosos, amorosos, que possamos, Pai, fazer o bem a todos que necessitarem de nós, Paizinho amado. Que os frutos do Espírito Santo possam, Pai, estar agindo em nós, Senhor Deus, para que possamos testemunhar, Pai, deste amor maravilhoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, tem compaixão de nós, das nossas falhas. Nos dá, Senhor Deus, vigor, saúde física, emocional. Nos ajuda, Pai, a estar de pé, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, em santidade, Pai, vivendo uma vida, Senhor Deus, reta, Pai, perante os Teus olhos, Senhor Deus. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa cada um desses que estão aqui ouvindo essa oração, Pai, guarda, Senhor Deus, a vida de cada um deles, protege, Senhor Deus, e livra eles de todo mal, Pai, fica conosco, Senhor Deus, é o que te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor, até o próximo devocional, se você tiver um pedido de oração, pode deixar aqui que eu vou estar orando para você, tá bom? E se puder deixar um like também, ajuda bastante, né? Quem não se inscreveu também, se puder se inscrever no canal, eu agradeço, tá bom? E pensem, vamos ser bondosos, tá? Vamos usar de bondade e benignidade por todos aqueles que precisam, tá? Que façamos para os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos conosco também, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã.